Olá, amigos da TV Leme, os nossos cumprimentos a você. Estamos aqui para mais uma edição do programa Nossa História. E hoje nós temos mais um convidado, mais do que ilustre. Nós vamos conversar hoje, bater um papo a respeito da história da nossa cidade com o ex-prefeito Nilo Sérgio Pinto, que está nos visitando. Tudo bem, Nilo? Tudo bem, olá. É um prazer recebê-lo. O prazer é nosso e agradeço aí, muito agradecido pelo ilustre, mais do que ilustre. Quero cumprimentar também aqui o nosso amigo, meu grande amigo, por sinal presente aqui, o Orozimbo Sandoval, que me acompanhou durante muito tempo lá na política, foi presidente da Câmara. Eu acho que fizemos um grande trabalho junto. E cumprimentar também os nossos amigos telespectadores. Apesar da idade, mas tem história para contar, Nilo? Apesar da idade jovem, viu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Eu posso dizer que eu sou mais ativo até a partir da década de 60, do Roberto Carlos. Um soltão lá de trás, né? Eu era adolescente, tempo do Calhambeque, quando o Roberto Carlos soltou a musiquinha lá, o Calhambeque. O Calhambeque estava sendo reintroduzido, né? Em 1960, né? Porque você fala assim, o pessoal vai pensar que você é de 1930, hein? Porque o Calhambeque é de 1930? 29, né? Ah, o 29, Mas o Roberto Carlos, quando lançou aquela música, né, nos anos 60 e poucos, e foi uma geração muito bacana que apareceu, que da Jovem Guarda, que tinha Vanderleia, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, de grande sucesso. Aliás, esse ano está fazendo 40 anos exatamente da Jovem Guarda, do lançamento da Jovem Guarda. E eu vi esse dia o Roberto Carlos na televisão. Lógico que hoje você vê que ele está mais velho um pouco. O Roberto Carlos já está assim com os traços já um pouco mais envelhecido, mas ele não mudou muito, tem 40 anos, é o mesmo jeitão, o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeitão de falar, de pegar o microfone. E eu acho que deixa saudades também desses tempos passados. Eu não sei se o tempo muda, as coisas mudam também, né? Mas foram gerações seguidas de grande produtividade mental, intelectual. Você vai lembrar da Jovem Guarda, que produziu aquela safra enorme de cantores. Depois veio o pessoal de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tropicália, Bossa Nova. Né? Fantástico. A cada pouco você tinha um grupo de pessoas que marcaram história até hoje, bispo. Até hoje. Ficaram gravados da história toda. Mas peraí, você não vai contar tudo nessa apresentação. Nós vamos voltar já já. Aí nós vamos entrar no papo aí para você contar a história, tá bom? Tá bom. Então até já. Até já. E você continue com a gente, o Nossa História volta já já. Hoje vai conversar com o Nilo Sérgio Pinto. Até já. Muito bem, estamos retornando para o início da nossa história desta semana. E hoje vamos conversar com o Nilo Sérgio Pinto. Eu quero lembrar mais uma vez que a nossa história vai ao ar às sextas-feiras, às 6 da tarde, o programa original. Depois nós temos mais duas reprises nos finais de semana. Nós temos no domingo, a partir da 1h15 da tarde, e na segunda-feira, ao 12h15. Então são algumas outras possibilidades para você, se por um acaso perder o programa, ter, evidentemente, para poder acompanhá-lo. Ô Nilo, com relação logo no início da abertura do nosso programa, nós já falávamos aí dessa fase bastante efervescente da nossa cultura, vamos assim dizer, principalmente da música, da literatura. Agora eu pergunto para você, como era isso? Você se recorda de movimentos parecidos aqui em Leme, por exemplo, dessa época aí? Porque o que eu me lembro, só para dar uma dica, eram vários conjuntos musicais que nós tínhamos, do Adelino Travertini, do Johnny Telly, os Helms, os Fantas lá, os Fruges, todo mundo seguindo, né, querendo... como era isso na sua visão nessa época aí? Olha, bispo, o que eu me lembro era uma geração, um momento onde a geração era sadia. Eu até me lembro bem dos amigos hoje que estudou com a gente, que nós fizemos ginásio científico junto. Quem, por exemplo? Vamos ver. O doutor Alberto Tavanielli. Doutor Alberto Tavanielli, que hoje é médico anestesiologista, se não me engano. O Marco Antônio Mancini, que é um dos herdeiros da indústria Mancini, que foi vendida. O Diógenes Fiuco. Tinha umas peças importantes, como o Luiz Silvio Borelli. Né? Esse era fantástico.
Meu amigo também, o muito Manduca. amigo. Manduca, o Adalberto Fávaro. O Ciro, faz tempo que eu não vejo o Ciro Rosolém. Ciro Rosolém. O Adalberto, Edilberto Briones. Edilberto Briones também. Nunca mais vi também. O Calu, que é o Saque, irmão do meio quilo do Paulo Saque, o Calu estudou conosco. Tinha uma menina a única menina do científico, Maria Amália Mina. Essa ficou gravada na cabeça de todo mundo, que era a única menina da sala, né? Era o xodó da classe. Todo mundo paparicava a Maria Amália Mina, que era de Corumbataí, estudava conosco aí. Mas eu lembro que era um pessoal muito dinâmico e tivemos... inclusive eu lembro de uma passeata, bispo. Sabe que eu não sei bem dizer por que o motivo, o protesto a fim do que era, mas eu lembro, nós participamos de uma passeata aqui em Leme naqueles anos. Sabe, foi uma passeata. 29 de agosto. Eu lembro que estavam subindo o Rafael. Subindo o Rafael. Então não estava a contramão. Não. E eu não lembro, aliás, bem qual foi o motivo, mas era alguma coisa de escola, parece. E vivia-se. Entendeu? Então era um pessoal criativo. Era uma cidade mais calma, tranquila, né? E você vê que o pessoal da época era uma boa safra, todos estão hoje muito bem. Eu não vejo ninguém por aí perdido para o mundo. Nem em drogas, nem em vagabundice, nem em pobreza, nada. Dos que eu me lembro dessa geração, são pessoas hoje que são cientistas até. Tinha o Daniel Cândido, o Célio, contemporâneo. Célio Lopes Silva, né? Então era um pessoal muito bacana e que produziu e produz ainda grandes coisas. Agora, um detalhe nessa questão aí que eu acho muito importante, era a formação que essas pessoas tiveram. Vamos nos incluir aí. A formação que a gente teve dentro de casa. Talvez seja isso o grande alicerce, né? Olha, bispo, eu estava olhando umas fotos aqui do canto e sentindo um pouco de saudades. Alguns países, eu já viajei para alguns países e alguns deles preservam muito, muito a tradição. Conservam, né? Conservam. Porque um povo, ele cresce passo a passo, dia a dia, com os seus erros, com os seus desacertos, e aí alguns líderes, as pessoas vão aprendendo e vão preservando, né, o que tem de bom e vendo o que houve de ruim, e esse povo vai evoluindo, como a Alemanha, como o Japão. São povos, são sociedades altamente evoluídas, sociedades que aprenderam a pensar no longo prazo e a pensar no coletivo. Aprenderam com os seus erros, com as suas dificuldades. E hoje penso, como eu disse, no longo prazo no coletivo, e é uma sociedade então que cada dia evolui mais. E com um detalhe, com um respeito muito grande às pessoas mais idosas, mais velhas, que essas é que são as responsáveis por quase tudo, né? Uma reverência especial, muito diferente do nosso país hoje, porque a situação do idoso hoje, a gente acompanha no dia a dia aí, não é lá muito salutar, vamos assim dizer, né? Até por parte do próprio governo, que não deixa eu. Ô bispo, o que a gente sente daquela época para cá, nós estamos falando das tradições, é que houve um rompimento das tradições. No nosso tempo, nós tínhamos um grande respeito ao professor. Lógico que a gente aprontava alguma. Falar que ninguém nunca aprontou... É utopia, né? Fazia, mas existia o respeito ao professor. Ninguém desafiava o professor. Ao vizinho. Ao diretor, ao vizinho. Ninguém depredava. Você não via bens públicos depredados. Vamos quebrar, vamos jogar no chão. Não tinha isso, realmente. O que era o nosso grande crime na época? Era, às vezes, lá atrás da classe do Newton Prado, acender um cigarrinho. Cigarrinho escondido. Não podia. Então, essa perda dessas tradições, desse respeito, eu acho que influencia muito a sociedade hoje, né? Pais, às vezes, não são com seus filhos, não ensinam tudo aquilo que deviam ser. E a sociedade começa a ser imediatista e umbiguista. Isso é um grande mal. E só vê o mundo que dá a volta próximo a ele ali, não tem muita... O sujeito aprendeu a ver só aquilo que beneficia primeiro a ele, depois aos irmãos dele, à família dele, ao vizinho dele. Agora, tem que ser agora. Tem que ser agora. E se a coisa estiver pendendo mais para o irmão ou para a família, também existe uma certa revolta nisso tudo, porque para eles e não para mim. Mas em todo caso, era realmente uma época de grande efervescência. E a nossa cidade nessa época aí era uma delícia realmente, né? Você que foi prefeito, que acompanhou para e passo essas questões sociais, tudo, mas se você fizer um balanço daquela época lá, as dificuldades existiam, lógico, mas tudo era muito mais harmônico, pelo menos era assim que a gente via, não sei se pela idade, que não tinha muita preocupação. Não era, bispo, olha bem, nós crianças, nós brincávamos, eu lembro que eu sumia de casa, ficava uma tarde inteira. Você morava onde com família ali? Eu morava onde mora minha mãe até hoje.
né, na Antônio Mourão, esquina com o Dr. Fernando Costa. Ali tinha onde era... Próximo à Avenida Joaquim Lopes Agra. Isso não existia, né? Ali não existia, não tinha nada ali, só o riozinho. Tinha uma plantação de eucalipto das freiras, tinha um campo lá que tinha goiabas. Então, pra você ter uma ideia, ali acabava a cidade praticamente. Exatamente. Tinha o rio, depois tinha uma ponte, tinha alguma coisinha. Vila São João quase não tinha. E a gente brincava muito por ali. E as crianças podiam ficar à noite, brincavam, chamavam de rádio patrulha, que eram duas equipes, né? Uma se escondia, a outra ia pegar. E a outra ia procurar. Você não ouvia falar que tinha ocorrido aí um assalto, que alguém tinha perseguido alguma criança, nada. Qual que era o medo nosso? O medo nosso era passar em frente à funerária, tinha medo de caixão, ver o caixão na funerária de lá. Que era aqui na Antônio Mourão mesmo, para cima da sua casa aqui, né? Perto de onde é a delegacia hoje, um pouquinho ali, né? Exatamente. Onde mora a mãe do Ló, mora até hoje ali. Até hoje. Então ali tinha funerária. Eu tinha medo de passar ali. O medo nosso era vir à noite. À noite, assim, já tarde, 10 horas da noite, né? A gente vinha 10, 9 e meia, 10 horas. Tinha que passar em frente à funerária, tinha uma árvore, escurecia um pouco ali. Então esses medos, ninguém tinha medo de falar assim, de assalto, parado. Nada disso, realmente. Eram bons tempos, sadios. Vamos fazer o primeiro intervalinho aí, nós voltamos já para continuarmos o nosso papo, que hoje está conversando com o Nilo Sérgio Pinto. Até já. Muito bem, estamos de volta com nossa história, que hoje está conversando com o Nilo Sérgio Pinto. Ô Nilo, no finalzinho do bloco anterior, você comentava aí a respeito da tranquilidade que era viver naquela região que você morou, ali da Fernando Costa, Antônio Mourão, e que um dos medos era esse de passar de frente ali a funerária Delay, né? Delay. Agora, eu te pergunto, como era o pessoal as diversões? Porque isso naquela época era estudar, escola, e uma diversão, lógico, tinha. Agora, não existia, é isso que eu queria chegar, financeiramente falando, era difícil a coisa nessa época. Muito embora nunca nos faltasse nada, mas a gente não era também de vamos embora, tá aí, não era assim, né? Como é que... O bispo, é interessante esse medo que a gente tinha de passar em frente à funerária, justamente vinha de uma coisa que a televisão estava começando aqueles tempos. Exatamente. Ninguém tinha televisão. Eu lembro a primeira televisão foi numa vizinha nossa, 1960 e sei lá o quê. Então as famílias se reuniam, as crianças, os jovens se reuniam na rua, sentavam aqueles grupos e ficavam contando histórias. Sempre tinha os seus contadores de história, que era o Edivar de Mar, que acabou fazendo depois uma canção, né, que era Celeste Canção, acho que ele fez uma música, né, chamada Eu Fiz... Celeste Visão, né? Visão, isso, uma coisa assim. Então tinha o Edivar de Marque, que era mais velhos que nós, o Eli de Marque. Mas eles sabiam contar histórias. Então contavam história de fantasma, de vampiro. E aí que dava medo. E você ficava mais novo que ele não sugestionado. Então uma das diversões, até uma certa idade, era brincar pro mato, caçar de estilingue, era fazer carrinho de rolimã, papagaio, fiz muito disso. Era contar história, brincar de rádio patrulha. Depois, os anos foram passando, a gente foi mudando o divertimento, né? Eu comecei a trabalhar cedo e entreguei, por sinal, eu fui entregador do jornal O Município. O Município, lá trabalhou lá com os Dedé? Aos sábados à tarde. Depois eu fui entregar também o jornal A Folha de Leme, entregava aos domingos cedo. E antes de completar 14 anos, alguns meses antes, um pouco antes, eu consegui ir lá na Mecânica Bonfante, graças ao nosso querido professor Lair Germano de Lemos. Professor Lair. Aliás, eu gozado que eu não era assim um bom desenhista quando eu estava no ginásio. Eu não tinha aptidão, arte para desenhar. Mas eu não sei o que ele achou em mim de perfil. Ele era fantástico no desenho, né? Ele era. E a Mecânica Bonfante precisava de um desenhista de máquinas, um aprendiz de desenhista. Porque a mecânica formou muita gente lá. O Ranulfo foi formado desenhista na Mecânica Bonfante, o Adilson Fávaro,
o próprio Anitelli passou por lá também, o Adão Bacarin foi desenhista na minha época. Enfim, a Bonfante dava chance. Oportunidades. Era o verdadeiro ofício, né? Aprender mesmo, né? Que, aliás, era uma grande virtude daquela época, bispo. As pessoas tinham chance... Você começou com 14 anos. 14 anos. Hoje não pode. Não pode. Então, foi lamentável porque aos 17 anos eu já havia aprendido a desenhar, eu já tinha desenhado todos os conjuntos de máquinas do Mecânica Bonfante. Você falava de um laminador, de uma maromba de fazer tijolo, de uma prensa excêntrica, eu já conhecia aquilo de cor salteado, sabia, tinha desenhado tudo. E isso deu grandes resultados. Então eu trabalhava meio-dia, a Bonfante permitia que eu entrasse às 6h30, saía acho que às 11, 11 e pouco. À tarde eu terminei o ginásio, daí comecei a fazer o científico, fiz o normal à noite. E graças a esse trabalho eu me inteirei bem com o Dr. Carlos Albano Bonfante, que aliás uma grande parte das minhas coisas, da minha vida, eu devo a ele, se devo ao meu pai, minha família, devo também ao Dr. Carlos. Ele conseguiu junto ao Dr. Dino Ferrarese uma bolsa de estudos lá no CAASO, na Escola de Engenharia de São Carlos, para mim fazer cursinho. Então o meu pai me sustentava, mas eu não pagava a bolsa de estudo, eu não pagava o cursinho, eu tinha despesa de estadia. Graças a eles eu consegui, fiquei lá 1 ano, prestei vestibular e consegui entrar na Unicamp, mas mesmo naquela época meu pai sustentar na engenharia era difícil. Os livros muito caros. Viagem, comida pensão, etc. E graças mais uma vez ao Dr. Carlos Albano Bonfante, por intermédio do Dr. Dino Ferrarese, eu consegui uma vaga de monitor do Centro de Tecnologia da Unicamp. Então eu fui projetista todo esse tempo, levei o conhecimento que eu tinha adquirido na Mecânica Bonfante para lá, fui desenhista de máquinas e projetos lá nesse Centro de Tecnologia, e esse pessoal, a eles eu devo então essa parte importante da sua formação sua, Esse era meu sonho, bispo, mas ia ser difícil, na unha sozinho, meu pai me ajudar, ia ser difícil. Realmente. Eles me abriram as portas e eu não os decepcionei, eu creio, porque eu procurei ser sempre um funcionário, não vou dizer excelente, mas me esforcei para ser um cara honesto, trabalhador, cumpridor com as obrigações, né? Agora, você estava falando na abertura do programa de Calhambeque, mas você trouxe aqui um Mercedes-Benz aí, é isso aí? É, Mercedes-Benz. Madeira nítida, são caminhões da sua empresa lá. Esse daí foi o primeiro caminhão. O meu pai, aliás, ele comprou, o primeiro Mercedes dele foi comprado em 1958, 59. No ramo de madeira, comprou, transportar madeira, isso tudo. Né? Ele começou puxando papelão para a fábrica de papelão Santa Maria. Né? Ele com o Custódio Paes de Barros, compraram de sociedade um caminhão, Mercedes-Benz 59, quando ele tinha já naquela época uma agência Mercedes-Benz, que era o Zabrão. Né, o Sérgio Mansur. Que, por sinal, hoje está voltando a ser uma agência de uma concessionária aqui na nossa cidade. Né? Fico feliz de ver aquele prédio ser recuperado, bispo, porque sempre eu passo ali a meu caminho. E eu acho que é um prédio que merecia de longa data ser recuperado e ser reaproveitado. Muito bonito aquele prédio. E a coincidência enorme, né? De voltar a ser o que era. Voltou às origens. Voltou às origens. Né? Aqui em cima é o que? É o seu pai aqui, não? É meu pai. Ali, ó. Aí, o meu pai, quando começou, nós vamos ver uma foto aqui daqui a pouco, inclusive, de trazendo equipamentos para a Permatex. Ele levava produtos da Permatex lá para o Paraná. Então ia nas serrarias, foi nas primeiras viagens lá, já estava escrito Madeira Nítida na porta desse caminhão aqui de baixo. Né? Aqui embaixo ele levava telhas de cimento amianto para o norte do Paraná, que estava se expandindo muito naquela época, e comprava madeira e trazia para as pessoas aqui da nossa cidade. Então nós temos aqui uma outra também com relação a... Então, essa foto é o começo da Permatex. Você vê que os caminhões estão aqui, ó, uma fila, os motoristas. Fila de caminhões, né? Que estava o Moacir Pinto, que é meu pai, temos o Jair Lopes, o Zé Augusto, eu não lembro de todos, eu era garoto naquela época. Mas são os equipamentos da Permatex, que aliás o seu Vitório Bonfante foi uma das pessoas que marcou a história de Leme, nós temos que lembrar disso. Ele tinha já uma pequena indústria de máquinas para cerâmica, teve um grande arrojo ao montar a Permatex, foi um momento de grande lucidez. Soube fazer o momento e fazer acontecer, e acabou sendo prefeito da nossa cidade. Isso aqui era o pátio da Permatex? Não lembro bem dessa foto onde era, bispo. Não consigo me lembrar exatamente onde era, faz muito tempo, eles fazem mais de 35 anos essa foto já tem, quase 40 anos. Mas deve ser qualquer coisa relacionada à empresa em função dos equipamentos que eram trazidos. Eu não sei se é saindo lá do porto, se é chegando para cá. Não era aqui em Leme essa foto, não. É algum lugar que eles estavam. Pararam para tirar. Que estava vindo para Leme. A fotografia está aí, ó. Realmente. Você chegou a conhecer de perto que eu digo assim, com mais a miúde, o seu Vitório Bonfante? Olha, eu não cheguei a ter
grandes contatos, mas eu cheguei a conhecer o seu Vitório Bonfante. O meu pai tinha muita amizade com ele. O meu pai foi um desbravador ali do norte do Paraná, levando produtos de cimento amianto, que foi, porque no estado de São Paulo era muito concorrido. Nós já tínhamos Eternite, Brasilite e outras ites aqui que vendiam produtos de cimento amianto. E o Paraná, ali em Maringá, Londrina, Pucarana, Campo Mourão, naqueles anos estavam se abrindo aquele norte do Paraná. E precisava de muito consumo de amianto. Meu pai, mas alguns levavam essas telhas para lá. Então, meu pai era o começo da Permatex, tinha uma grande amizade com o seu Vitório, e algumas vezes eu estive com ele. Eu lembro muito bem das feições do seu Vitório Bonfante, um homem sério, muito sério, competente, né, trabalhador. Agora, a abertura por parte da Permatex nesse segmento de amianto é uma coisa que não parou até hoje. Isso sem entrar em detalhes da questão do amianto, se vale, se não vale, se serve, se não serve, se presta, se não presta, se mata ou se não mata. Mas aquela semente plantada lá atrás está aí hoje, aí, de uma certa forma, né? em fibra, e a própria Permatex, né? Que mudou de donos hoje, mas continua aí, continua. É um nome de peso, tem respeito. Porque nessa época eram as duas grandes empresas da cidade, se é que se não me falha, a Permatex e a própria mecânica, né, Nilo? Que até me arrepia de falar que eu trabalhei anos realmente na Mecânica Bonfante com o Dr. Carlos, e era uma escola de vida a Mecânica Bonfante. Muitas pessoas passaram a sua vida trabalhando lá dentro. Exatamente. E eu acho que era uma empresa do Dr. Carlos, aquele pessoal lá, Sobep, Bonfante, que fizeram um pouco da história de Leme. Aqui nós temos mais duas fotos aqui, ó. Essa aqui embaixo. Essa é uma foto bem antiga lá do meu pai e minha mãe, na casa da minha avó. Ah, tá lá. Ó. Onde morava a avó? Na rua Coronel Antônio Abade, número 440. Barra Funda? Não, sabe onde ele lembra da Bebidas Alvorada? Da indústria Mancini, quando era ali na Coronel Antônio Abade? Descendo o Clube 29 ali. Exatamente. Aliás, naquela rua tinha a fábrica de fogos Trovão e tinha a fábrica... e era a indústria Mancini. Depois que eles mudaram dali para outros lugares. Tá aí, por isso que chamava a Rua da Fábrica. Era conhecido como Rua da Fábrica. O seu pai, Moacir, faleceu cedo, Nilo? Meu pai morreu cedo, infelizmente, coitado. Morreu aos 45 anos. Era para mim o melhor motorista que existia. Meu pai nunca tinha tido um acidente. E sofreu um acidente, um motorista lá no Paraná, que se perdeu numa curva, veio de encontro ao caminhão dele, em cima de uma ponte estreita, por azar ainda. Não teve o que fazer. Escapar? Não. E batendo de frente, ele acabou morrendo instantaneamente. O outro motorista morreu também. Foram tempos difíceis. E me deu dó, eu sinto até hoje, porque eu já passei dos 45, e é aos 45 que você começa a ter uma estabilidade, ter uma visão de vida. Diferente, né? Não viu nenhum filho casado, não viu um neto. Então, eu tenho um pouco de dó dele ter ido tão cedo. Podia ter esperado um pouquinho, talvez, mas não vamos questionar Deus. Não vamos. Deus sabe o que faz e temos que ter fé e acreditar nisso. Senão a vida fica meio complicada. Fica complicada. Aqui em cima é a Igreja Matriz São Manuel? Não, essa igreja, essa foto é uma foto muito tradicional daqueles tempos. Aparecida do Norte. Exatamente, é verdade. Foi, aí, ó. Tá meu pai, a minha mãe e uma tia minha. Eu tô, aquela roupinha estufada, isso aí. Olha só. Sou eu, no colo é minha irmã Maria Inês, casada com o Arivaldo Zapacosta. Do lado é minha tia Mariquinha. Aqui sua tia. Casado com a Valete. E para Aparecida era uma festa, hein, rapaz? Não, você vê que meu pai tá de terno, gravata, era um ritual, era uma coisa muito importante. Ele não tinha cabelo branco não, hein? Não. Meu pai até quando morreu, inclusive, aos 45 anos, tinha muito pouco cabelo branco. Aí a igreja de Aparecida e hoje virá o que virou aquilo realmente, o Santuário de Aparecida. Muito bem, vamos a mais um intervalo aí. O programa está correndo aí, tem muito mais fotos para serem mostradas aqui, muito mais histórias para serem contadas. Você continue aí, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já já com nossa história. Até já.
Muito bem, estamos voltando com Nossa História, que hoje está conversando com o Nilo Sérgio Pinto. Mais uma vez, eu friso a vocês que o programa Nossa História vai ao ar às sextas-feiras, o programa original às 6 da tarde. Depois nós temos mais 2 reprises, aos domingos, às 1h15 da tarde, e na segunda-feira, ao 12h15. Estão aí os horários para que você possa ver e rever os programas de sua preferência. Ô Nilo, embora a sua família, principalmente seu pai, tenha iniciado ou trabalhado durante a vida nessa questão do caminhão, puxa para cá, puxa para lá, você chegou a ter essa possibilidade de falar, puxa, eu vou seguir os passos do meu pai, ou você nunca imaginou ser um caminhoneiro, como a gente diz hoje? Olha, eu sempre gostei de veículos, eu nasci dentro de caminhão, gosto, guio, dirijo caminhão, mas nos meus planos estava ser engenheiro mecânico. Eu estudei até o 4º ano de engenharia mecânica na Unicamp, e aí meu pai faleceu. E eu, como filho mais velho, os negócios tinham já começado, eu já tinha alguns negócios junto com meu pai, o Tadeu, meu irmão também. Sei. Nós tínhamos um começo de sociedade numa empresa, que a gente trabalhava junto. E meu pai faleceu, e eu como filho mais velho, eu acabei me sentindo responsável, tranquei matrícula, e no ano seguinte, meu pai morreu em 74, em 75 eu fiquei em Leme, com a matrícula trancada, trabalhando e tentando equacionar as coisas, porque meu pai sozinho tocava os negócios naquele tempo, muito na mão dele. Quando você tem um fluxo de compromissos financeiros, de entrada, saída de dinheiro, e ele morreu, houve uma quebra, uma interrupção na entrada de dinheiro, nos recebimentos, nas vendas, mas não houve interrupção nos pagamentos. Então precisamos tentar se adequar, sofremos aquele primeiro ano, foi muito difícil, e passou aquele ano, eu tentei voltar no ano seguinte na escola, não deu, eu acabei ficando e entrando no ramo e aí toquei para frente. Não me arrependo, meus sonhos mudaram de vida, logicamente, mas aquilo que eu estudei me é útil até hoje. E gosto da minha vida, gosto do que eu faço até hoje. O ramo, isso fez a família muito unida, a nossa família é unida, né, Bispo? E a gente está no que a gente gosta de fazer. É isso que é importante, né? Apesar das dificuldades. Aqui você tem uma foto dos cursilistas. O pessoal que fazia cursilho, que teve uma época aí que era muito comum, né? Fazer cursilho, né? Foi uma época da igreja que eu achei muito importante. Porque tinha o cursilho que era para o pessoal casado, depois eles lançaram o encontro de casais, e ficava um negócio muito bonito, eu cheguei a participar disso. Tinha o de jovens, que era o chamado Toloco, era o TLC. Toloco. Então era um momento da igreja, que pena que parou, porque despertava, sabe, nas pessoas um pouco mais de emoção, lembrava a importância do respeito entre o casal, do respeito às pessoas, participação no ajudar os outros. E meu pai, aí é uma das formaturas do cursilho, que foi em Araras. Meu pai, eu lembro que fomos buscar ele na igreja, inclusive, lá naquela igreja. Esse cursilho foi em Araras? Foi em Araras, Tem aqui bastante gente aqui. Eu tentei lembrar de alguns, eu vi o Remunhão aí, meu pai, umas fisionomias que eu não consigo lembrar quem são. Não me são estranhas, mas não consigo lembrar o nome. Mas, naturalmente, aquele que, porventura, tenha participado foi nos anos 70, né? Foi, acho que 73, 72, por aí, mais ou menos nessa época. Naturalmente a pessoa vai se ver aqui aquele no meio. Remunhão lá, aquele de camisa branca, ao lado de uma camisa florida ali. Aqui? Isso, esse daí é o Remunhão. Remunhão. Pode ver bem. Aí, ó, então foi muito e pelo jeito aqui, ó, não parece os eucaliptos lá da Anhanguera, ó? O pessoal parou lá para tirar uma foto? O cursilho era feito, parece, mas o cursilho era feito, se eu não me engano, lá em São Bento. São Bento. Tinha uma casa lá que a igreja, acho que se não me engano, acho que era São Bento mesmo. Era uma área... O Hélio Ruth, acho que Hélio Ruth. Era retirado da cidade, né? Você ficava isolado e era uma continuidade de informações e tal, depoimentos, né, que mexiam com o interior da gente. Aqui 2 fotos pequenininhas da família aí, Nilo? Essa daí, olha, é uma foto que na primeira viagem que fiz, meu pai levou a família a passear lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, tá aí. Sei lá, meu pai, minha mãe, eu estou com a minha, na época eu era solteiro ainda, magrinha, camisa branca, a Ivete, minha esposa, namorada. Minha hoje esposa namoradinha na época aí. Primeira viagem que nós fizemos junto, mais o meu irmão Eduardo, aí a irmã Eliana, foi em 74, começo de 74, nós fomos até Foz do Iguaçu conhecer lá, nós não tínhamos ido lá ainda. Beleza. Eu estava estudando, nessa época aí, e fomos pra lá. E aqui em cima? Aí é uma foto mais antiga um pouco, de quando a gente era bem
novo, bem criança, ainda bem meninada. Quantos, vocês são em quantos ali? Somos seis irmãos. 6 irmãos. Eu estou de pé de camisa branca lá, depois à minha esquerda está a Maria Inês, que é minha irmã casada com o Zapa Costa. Na minha direita lá está o Tadeu. Abaixo do Tadeu está o Eduardo. Uma menininha embaixo é a Eliana, que mora em Dayatuba hoje. E no colo da minha mãe está o meu irmão mais novo, a Mauri, que tinha 8 anos quando meu pai morreu. Ali, ó. Essa casa era de vocês aí? É onde minha mãe mora hoje, só que foi derrubada essa casa original, uma casa antiga reformada, e fizemos uma nova casa para minha mãe, né? Esse negócio é um assunto que eu sempre puxo aqui com os entrevistados, e você como ex-prefeito tem base para falar. Qual imóvel que você acha que não devia ter derrubado e derrubaram? Não precisa nem falar da igreja antiga. Vai derrubar isso aí, caramba, isso aí que era o... Bispo, realmente tem alguns imóveis em Leme, mas tem um problema. A gente, quando é novo, até uma certa idade, você não sabe valorizar e prestar atenção nos imóveis, sabe? Olhar assim e falar, puxa, isso tem que ser guardado, é um patrimônio da história. A gente, quando é novo, não liga muito para as coisas. Por exemplo, a Casa das Morales, onde hoje a agência da Caixa Federal... Isso. Bem lembrado, bem lembrado. Aquela casa era uma casa que podia ter sido recuperado. Recentemente a casa do professor Zulingo, ali na esquina da Armando Salles, né? O do Zulingo ainda até, vamos supor, não tem tanta história como tinha aquela das Irmãs Morales, né? Aquela era realmente... A coisa era uma beleza, realmente, né? E aliás, eu estive na Argentina esse fim de semana, com o pessoal, fomos fazer uma excursão lá. Aliás, um grupo muito bacana de pessoas de Leme, fim de semana. E uma coisa que me emociona a gente, quando a gente está falando de saudades e tradição aqui, Bispo, conservação. Os prédios históricos que tem em Buenos Aires. Eles podem fazer um novo, mas não derrubam o velho, né? Muito prédio histórico, imponente, bonito. A Argentina teve um auge no começo do século e está lá hoje, até lá os prédios, ruas de prédios históricos. Conservados. Né? Muito bonito mesmo. Porque essa questão da igreja, que é um assunto sempre que vem à tona aqui, que se ela estivesse... Hoje aí seria uma relíquia muito grande, principalmente localizada no centro da cidade. E caso ela não comportasse mais os fiéis, né, que se fizesse outra maior em outro lugar, a cidade cresceu e tal. Mas é uma briga muito grande. A grande maioria das pessoas que sentaram aí foram contra a derrubada da igreja, porque derrubaram na marra mesmo, porque cair ela não ia cair, né? Eu lembro muito bem que eu estava vindo da escola, eu estudava no Coronel Augusto César, no Coronel mesmo, quando estavam derrubando essa igreja. As paredes da igreja. Eu lembro o caminhão Alfa Romeo lá puxando as colunas. Então é muito difícil para a gente julgar o momento, porque a gente não sabe de que ponto que estava, né? Mas tem gente que jura de pé junto que não caía. Não caía, né? Não caía. Vamos a mais um intervalo e passamos para o bloco final já, que hoje está recebendo aqui no Nossa História o Nilo Sérgio Pinto. Você continue aí. Nós voltamos em instantes. Bem, e voltamos com Nossa História, entrando agora no bloco final do nosso programa desta semana. E eu pergunto para o Nilo Pinto, nós estamos acompanhando aí, Nilo, você chamou a atenção da nossa vinheta aí, que tem a estação ferroviária nossa aí, que, no meu entendimento, é um dos poucos cartões postais de uma época que jamais volta, né? Você, na época de administrador público e tal, tinha projetos para aquilo ali, alguma coisa naquele sentido? Tínhamos um projeto que, por sinal, começou com a Praça da Bíblia e culminaria com a reforma total da Praça da Estação, que eu considero que de Leme hoje, se fizer uma reforma, né, uma restauração e um projeto global do entorno dessa estação, lembrando os tempos em que ela foi feita, seria um lugar de realmente muita tradição, um lugar bonito e um local onde a população lemense pudesse passear, um calçadão. A minha ideia era fazer um calçadão, tirar tudo aquele monte de carrinho de lanche que tem lá. Não é tirar os caras e mandar embora. Nós vamos fazer locais adequados para eles continuarem ali.
com mais higiene, inclusive, com pia, com sanitário, um projeto da época, não é isso, de urbanização, e estariam adequados com praças, bancos, calçadas da época portuguesa. Seria o meu sonho ter terminado essa praça. Infelizmente, não houve tempo para isso. A gente sonhava, talvez conseguisse uma reeleição terminar, não fomos reeleitos. E a Carlo Bonfante, né, que ia cruzar, era norte-sul, leste-oeste, que nós começamos também lá, Carlo Bonfante, a partir do Caíque, canalizamos o rio. E vamos dizer assim, isso aí que ficou na minha garganta, a minha tristeza de prefeitura, não ter terminado esse projeto, né? Que é o projeto da estação, cruzando com a Carlo Bonfante ali. A gente chegou até junto, muito próximo ali, que daria uma cara diferente para Leme. Eu acho que a nossa estação merece realmente um projeto personalizado, especial e muda a cara do centro. E para conservá-la realmente, né? Porque é um grande cartão postal da cidade. Lila, agora nós estamos chegando a uma fase mais recente aqui, ó, inclusive pela data aqui, 95, 10 anos, né? Não é tão recente, mas é bem... Já é foto colorida. Já é foto colorida. Isso aí, a família toda aí? Foi um fim de ano, nós nos reunimos, a família aí, e essa foto aí, você vê, com 10 anos já, não aumentou muito a família que vai para cá, não. Estão quase todos aí. Foi uma confraternização nossa, aliás, é uma das heranças que meu pai nos deixou, a união familiar. Graças a Deus, os 6 irmãos se dão muito bem. Dos 6, 4 continuam sócios, que somos nós homens. Sei. Somos sócios da empresa. Tivemos muito poucos atritos até hoje entre nós. E eu acho que é um dos grandes tesouros que nós temos, viu, Bispo? Porque família, vida, né? É, acima de tudo, viver, sabe? Vida é viver, não adianta ter e só pensar em material. Então nós nos unimos sempre, nos reunimos, comemoramos, nos ajudamos. Eu acho que é uma das grandes heranças que meu pai deixou pra gente, essa união familiar. Aqui nós temos uma outra também, né, Nilo, que são as avós, né? Aí tá na frente, aí no primeiro plano, tá a minha sogra, que é a mãe da Ivete, e atrás eu estou lá com a minha mãe, ambas estão vivas até hoje, graças a Deus estão bem. Foi um momento de confraternização da minha empresa, se eu não me engano. Não, acho que foi de uma terceira idade, alguma coisa assim. Eles estiveram lá. Acho que foi de uma festa de terceira idade, alguma coisa assim. Você não está falando isso por causa das vovós, né? Da mamãe, não, né? Eu estou vendo as pessoas que estão aí, eu estou lembrando que trabalhavam com a Ivete na promoção. Na promoção. Né? Você tem aqui a Mara de Marque, a Luz está batendo na TV, não estou chegando. A Ruth, uns garotos de projeto. Realmente, aqui, sentadinhos, né? Aqui. Então, foram alguns bons tempos da prefeitura, que a Ivete, a minha esposa, se dedicou muito à área social de coração. Eu sempre disse, as pessoas não acreditavam, mas a Ivete nunca teve um cargo, salário, nada disso. Ela trabalhou. E nunca foi decorativa a função dela, né? Se dedicou de corpo e alma, gratuitamente, para fazer da Prefeitura de Leme um órgão realmente preocupado com o social da nossa cidade, e conseguiu. Tínhamos 18 projetos, ela era muito bem assessorada, por sinal, pela Marlene, pela Mara, por tanta gente que estava lá, né? Tinha muitas pessoas. E foi um período que ela fez muito bem para ela, sabe? Ajudou muita gente e até hoje ela lembra disso. E as pessoas lembram também. E essa questão política aqui, ó, vamos ver se a gente vai ter condições de mostrar esse quadro que você fez uma sequência aí, Nilo, nesse quadro, alguma sequência? Olha, essas 4 fotos, Bispo, são, para mim, uma herança. Pouca gente no Brasil tem um conjunto de 4 fotos como essa. Então vamos começar. Muito pouca gente. O nosso Vitor está mostrando aqui embaixo, olha lá. Nessa foto estamos eu, o Pedro Malan, que na época era do governo Fernando Henrique, era o secretário da Fazenda, né? E o nosso grande amigo, o doutor Luiz Sebastião Sandoval, que me ajudou muito quando eu fui prefeito, me levou até essa viagem, inclusive a Brasília. Fui com ele que conseguiu audiência e ajudou Leme, não a mim, ajudou a nossa cidade. Continua ajudando, Continua ajudando. Então nós temos mais em cima aqui, ó. Essa é uma foto emocionante, viu, Bispo? Preto eu me arrepio quando vejo uma foto preto e branco do governador Mário Covas, quando ele estava com câncer, fazendo o tratamento. Você vê que ele está careca, inclusive, nessa foto. E me arrepio, sabe, porque foi um momento, você vê, onde nós ambos estamos muito descontraídos, sorrindo. Eu não lembro bem o que nós dissemos naquela hora. Ele pegou na sua mão para dar um conselho ali, hein? Foi um momento... Eu admirava muito o Mário Covas. Onde foi esse encontro aí? Foi aqui em Leme. Ele teve 3 vezes, se eu não me engano, durante a nossa administração aqui na nossa cidade. Ele veio aqui inaugurar a escola Paulo Bonfante, ele veio para inaugurar o PAT, ele veio para várias coisas na nossa cidade.
Apenas acima do Mário Covas, o seu sucessor, né? O nosso atual governador Geraldo Alckmin, que também nos ajudou várias vezes. E eu muito educado, muito gentil. Não quero fazer propaganda, mas espero que chegue a presidente pela sua competência, muito seriedade, honestidade. Realmente. Você não escuta falar em corrupção, enfim, brigas políticas, né? Ele se esquiva bem de tudo isso, né? Sabe administrar. Depois nós temos uma outra aqui em cima, completando aqui o quarteto. Com o presidente Fernando Henrique. Foi nesse dia que eu estive em Brasília, junto com também o doutor Sandoval, que me levou também até lá. Consegui uma audiência com o presidente, que liberou alguma coisa para Leme. E foi um prazer falar, se você ter... Eu tive acho que uns 15, 20 minutos com o presidente. É raro você conseguir um prefeito no interior, 15, 20 minutos com o Fernando Henrique, o presidente da época. Um presidente, seja ele qual for, né? Realmente muita pessoa cabeça, Fernando Henrique. Inteligente, muito simpático. Valeu a pena a viagem até lá. Ô Nilo, a gente está falando aqui de situações aí, de saudade ou coisa nesse sentido. Do que ou de quem você sente saudade? É lógico que a gente tira a família daí, porque a família realmente a gente jamais esquece, né? Principalmente pessoas da nossa roda. Mas de quem que você sente saudade? Você tem saudade, por exemplo, de algum colega de escola, de alguma professora, de algum momento vivido, até mesmo dentro da política, de uma determinada época? Olha, bispo, eu não tenho nada... Eu nunca fui uma pessoa muito apegada a 1, 2 amigos. Eu sempre fui amigo da classe, eu sempre fui amigo lá do pessoal da maçonaria, eu sempre fui amigo, enfim, na política de todos os meus secretários. Então não há um negócio que fale, o Nilo andou sempre com alguém. Eu sempre fui de grupo, uma pessoa de grupo. Na sociedade nossa é assim, inclusive. Mas eu tenho recordações, saudades, às vezes, por exemplo, dos bons tempos de quando a gente era criança, que o mundo era mais saudável. Pelo menos para nós parecia que era. Hoje que a gente vê que era realmente, né? Era mais justo, todo mundo era mais ou menos na mesma faixa, não tinha mitideza, não tinha roubos. As casas todas, nenhuma tinha muro, era muretinha baixinha. Então ninguém eu tenho trancava saudade disso. Tenho recordações do tempo de prefeitura, onde a nossa equipe, nós trabalhamos muito pela nossa cidade, nossos projetos, nossos sonhos, nossos momentos de alegria, de tristeza, até de chorar, tivemos. Momentos de alegria, de realização, de frustração. Isso marcou realmente a minha vida. Tenho lembranças grandes de tempo de mecânica Bonfante, junto com os amigos, lá onde eu aprendi tanta coisa. Era um momento de seriedade, mas ao mesmo tempo de brincadeiras. A gente punha taxinha nos bancos. Às vezes você ia sentar no banquinho da prancheta, alguém tinha posto uma taxinha. Quantas vezes eu ia pegar a prancheta assim, pegava aqui embaixo, passaram graxa. Você foi contemporâneo eu vou falar pelo apelido, porque a maioria das pessoas o conhece por Zé Roia. Sim, o Zé Roia trabalhava lá dentro. Zé Roia. Era triste também, né? Nossa, tinha um pessoal que levava a sério, mas brincava o tempo inteiro, aprontava pra gente. Então eu tenho recordação do time da Madeiranite, nós tínhamos um time de futebol, né? No começo da Madeiranite eu tinha uns 30 e poucos anos, onde eu levava o pessoal na minha caminhonetinha da firma lá e ia jogar bola aí na Criciúmal, na Santa Cruz de Elias Chaves, na Peroba. Todo domingo nós íamos jogar bola. Era uma grande equipe, assim, de amigos. Essas coisas acabou ficando aí, que a gente não esquece, né, Bispo? Agora, desses alguns amigos que você citou no início do programa, hoje estão ausentes até pelo fato da vida os terem levado para outros caminhos, né? Mas desses aí que estão fora, e de quem que você se recorda? Que eu me lembro bem hoje ainda dos amigos, eu lembro bem do Daniel Cândido. O Daniel deve estar em Campinas. O Calu, o Chiquinho Delay. Chiquinho Delay, Araras, né? Está em Araras, grande amigo, estudamos lá em Campinas junto, lá. O Manduca, a gente não jogava bola junto, mas tinha uma boa amizade. Tem o Adilson Fávaro, né, que foi o meu mestre lá na Mecânica Bonfante, ensinou desenho, até hoje a gente se encontra por aí. Quem mais? O Luiz Tavaniello foi um grande amigo meu, eu me dava muito bem com o Luiz Tavaniello, o Marco Mancini, o Noel Ravanini. Lembro bem também do professor Bosco. O Bosco foi uma dentista? O Bosco foi um grande professor pelo seguinte, ele dava aula de química para nós. João Bosco Scanavini. Isso, ele está em Santos. Encontrei com ele agora há pouco tempo numa formatura, inclusive. Ele se lembrou da gente. E eu gozado que ele dava de professor Durão. Ninguém cola comigo, porque comigo não sei o que tem, aquele negócio todo. Ele era Durão mesmo. No Prado? No Newton Prado, científico. E o prazer nosso era desafiar, era coisa de jovem. Eu lembro bem que olha, os jovens aqui não levem como exemplo, isso não serve como exemplo.
Mas só para contar um pouquinho das Não traquinagens. pode falar, porque os jovens aí têm mais de 60, viu? Eu e o Noel Ravanini, e não lembro mais se foi o Marco Mancini, quem foi, nós estávamos 3, 4, o Luiz Tavanelli, nós fizemos cola, tinha uma prova e precisávamos ter na nota. Fizemos uma cola, gente, o Noel teve o capricho, nós passamos a limpo todos os pontos de química, escrevemos a máquina, tudo. Ele fotografou folha por folha. Puxa, e fizemos uma cola sanfoninha que tinha na mão. Você vê que a vista nossa era boa naquela época, hein? Era boa, hein? Uma folha desse tamanho foi reduzida uma fotinho assim, ó. Então, essa cola, nós desafiamos o professor Bosco. Ele não conseguiu pegar, eu não sei se ele viu ou não e não quis pegar, mas nós colamos, tivemos boas notas, inclusive nessa prova, né? Mas, na verdade, gente, quando nós fizemos a cola, serviu para a gente estudar. A gente usou muito pouco a nota, porque no copiar tudo aquilo, fazer o trabalho, a gente não percebeu que estava estudando. Então, a gente foi bem nessa prova muito mais por isso do que pela cola. E ele não ficou com... Falou, pô, peraí, a meninada foi muito bem nessa prova aí. Não ficou preocupado? Não, nós não fomos tão bem. Nós fomos bem, mas nem tanto. Mas o Bosco tinha uma grande virtude, além de tudo isso, bispo. Ele era o nosso amigo e nos ensinou muitas coisas de vida. Eu lembro bem que ele falava, às vezes, até como namorar. Ele tinha uma mania, ele falou que uma vez ele paquerava uma menina e para surpreender, porque a gente deve sempre surpreender as pessoas, você não deve ser rotina. Ele, com essa namorada, ele tinha mania de levar o despertador. Então, de vez em quando, o despertador tocava no bolso dele, namorando. Então, era o celular de hoje? Então, ele ensinou muita coisa de vida. Porque eu fui prefeito, gente, posso dizer uma coisa para vocês. O meu sonho, e acho que a gente conseguiu caminhar muito nisso, bispo, é discutir educação. Educação não é pegar a criança ou a jovem e ensinar a ler, escrever, calcular. Isso é muito pouco. Educação é preparar o cidadão para o mundo, é preparar para enfrentar a vida, os desafios, preparar para ser pai, para ser marido, para ser irmão, para ser amigo. Para ser gente, realmente. Né? Então o Bosco, eu lembro muito bem dele, assim como eu lembro também do professor Celso Tábuas. Tábuas, fantástico. Um grande amigo. Que empresta o nome hoje ao nosso Museu Histórico aí. Tem um outro professor que ele era muito simples, mas talvez pela sua simplicidade, ele ficou na lembrança nossa, que era o professor, o apelido dele era o Mó, era o Arnaldo, professor de francês. Seu Arnaldo. Seu Arnaldo, apesar do apelido dele de Mó na época. Então são algumas pessoas que marcaram a nossa passagem, né? A nossa juventude aí. E é interessante que é mais gostoso e é mais salutar quando essas pessoas ainda estão aí, embora não estejam perto da gente, mas estão aí. A gente sabe que estão a alguns quilômetros de distância, mas estão ainda com vida, graças a Deus. Mas é realmente a grande oportunidade e a grande base da vida é realmente fazer lembranças de momentos interessantes, de bons momentos, embora os momentos tristes e amargos sempre fazem parte do cotidiano de todos nós, infelizmente. Nilo, chegamos ao final aí. Viu como o papo foi rápido? É igual quando a gente encontra com os amigos, né? Rapidinho, já está a hora de ir embora. Já está a hora de ir embora. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a sua participação. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam hoje puderam também reviver com as suas histórias aí momentos importantes da nossa cidade. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, principalmente à frente da municipalidade e o respeito que nós temos por você e pela sua família também. Obrigadão. Eu que agradeço e é um momento que foi muito bacana esse seu programa. Quero dizer para você que eu sou uma pessoa que vivi bem a vida. Assim, tive dificuldades, mas viver, gente, é realmente apreciar cada momento da vida, ruim ou bom, triste ou alegre, que foi vivido, e dizer que eu chego aqui nessa minha idade, feliz com o que eu já fiz até hoje, espero fazer muito mais ainda, não estou satisfeito não, mas estou feliz, porque um homem tem que ter história, aquele que não tem história, apenas passou pela vida, ele não viveu, não é isso? Então, esse é o recado que eu deixo para as pessoas, vivam cada momento. Muito bem. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. E o convite para que na próxima semana você possa estar com a gente novamente, porque, a exemplo de hoje, nós teremos, sem dúvida alguma, um convidado ilustre, um convidado especial para bater papo com a gente. Obrigado e até o próximo. Beleza.